Vocês sabiam que aquilo que a gente pensa e fala sobre nós mesmos é exatamente o que a gente está sujeito a viver, a ser, vamos falar a verdade? A nos tornarmos? Então hoje o vídeo é exatamente para a gente ver o que a Bíblia fala sobre crer, sobre confiar, sobre ter fé. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Quer saber mais? Vem comigo! Fala galera, bem-vindo ao seu canal que a Bíblia fala. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e no vídeo de hoje a gente vai falar exatamente sobre o que a Bíblia fala sobre crer, né? E o primeiro texto que eu gostaria de ver com vocês para a gente começar esse assunto que é muito poderoso e muito extenso na verdade, né? E a gente vai compartilhar só alguns textos, mas não tem como falar do seu todo, né? Do assunto crer, que até porque todos nós temos experiências pessoais e poderosas diante da nossa fé. Então olha só, o primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com você, ele se encontra em Provérbios capítulo 18, versículo de número 21. Olha só, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Então a Bíblia está dizendo exatamente que quando a gente usa a nossa boca, a nossa língua, as palavras da maneira correta, não as maneiras que eu acho corretas, não, mas realmente na essência correta, do jeito certo, eu vou ter ótimos resultados. Só que aqui tem um detalhe poderoso, que vão ser recompensados. Isso quer dizer que independente de eu sabendo usar as palavras ou não, eu vou ser recompensado do mesmo jeito. Ou seja, minha recompensa vai ser boa ou vai ser ruim, mas eu vou ser recompensado de acordo com aquilo que eu estou pensando, falando, né? E detalhe, não é só palavras. A gente vai ver durante os textos que não é só falar palavras positivas, não é só pensar positivo, não. É muito mais que isso, é crer, é fé, é confiança. E outro texto que eu queria ver com você, exatamente em Provérbios, mesmo livro, mas agora no capítulo 23, versículo 7. Olha esse texto. Porquanto o miserável só pensa nos gastos. Olha só. Por que ele se tornou miserável? Por que ele é miserável? Exatamente pelos pensamentos dele. E olha só o que a Bíblia diz em outras traduções. Assim como ele imagina, assim ele é. Você consegue ver que a essência do texto é a mesma coisa, só que pela mudança de algumas palavras dá um entendimento melhor. Então olha, o miserável ele só pensa nos gastos. Assim como ele imagina, assim ele é. No todo, o texto está falando da mesma coisa, que o que a pessoa pensa, o que ela vai pensando, sustentando, dali a pouco ela vai começar a ficar igualzinho o que ela estava pensando. Olha só, porquanto como imaginou na sua alma, olha essa tradução, assim ele é. Então isso quer dizer que a pessoa que ela vai pensando, dali a pouco ela acaba se tornando aquilo que ela está imaginando dela mesma, aquilo que ela está falando dela mesma, porque as atitudes dela vai ser em cima do que ela está pensando. Ô gente, olha esse texto agora, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo de número 23. É um texto que a gente vai ler agora, que estava acontecendo algo desconfortável, onde um menino ele estava sendo possesso na verdade por uma entidade maligna, um demônio, e o pai daquele menino ele chega desesperado para Jesus falando: mestre, se o senhor pode fazer alguma coisa, os seus discípulos não conseguiram fazer nada, não conseguiram expulsar, não conseguiram resolver a minha situação, será que tem como o senhor fazer uma coisa? Aí Jesus ele vira no versículo de número 23, ao qual a gente vai ler, ele fala: se podes, tudo é possível
para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. O que Jesus estava mostrando para aquele rapaz? Olha, essa situação está desse jeito exatamente por causa da sua fé. E a gente vê isso claramente quando Jesus pergunta para ele assim, desde quando é isso? Aí ele vira e fala assim, não, mas é desde a infância. Ou seja, aquele rapaz ele se acostumou tanto com o filho dele, né? Ter aqueles ataques, e jogava pro chão e tudo, a gente sabe que é uma entidade maligna que fazia aquilo, mas ele estava tão acostumado que para ele o quê? Virou normal. E aí Jesus estava mostrando, olha, tudo é possível ao que crê. Só está acontecendo exatamente aquilo que você acredita, que ele nunca vai ser curado, que esse problema nunca vai se resolver. E esse é o perigo das pessoas. Ela está tão acostumada com aquilo ali que ela não acredita mais que Deus ele pode resolver a situação. Só que aí entra o detalhe. Jesus fala, tudo é possível que crê. Ou seja, não depende de Deus, depende de mim e depende de você resolver as situações da nossa vida. Por quê? Se eu creio que essa situação vai mudar, ela vai mudar. Mas se eu creio que ela vai continuar do mesmo jeito, ela vai continuar do mesmo jeito. Ou seja, tem dois tipos de fé. A fé negativa e a fé positiva. A fé que a gente crê que Deus vai operar. E a gente vai ver isso mais para frente em alguns textos. Mas olha só o que Jesus está ensinando. Que exatamente vai dar certo se você acreditar. Mas se você não acreditar, não vai dar tudo errado. Infelizmente, vai dar tudo errado. Oi, gente, vocês vão lembrar agora que alguns minutinhos atrás eu falei exatamente que não é só falar palavras positivas, se agir, né, ser positivo, mas a fé está ligada exatamente às nossas atitudes. E para isso, olha esse texto. Tiago capítulo 2, versículo de número 17, olha só. Desse mesmo modo em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Olha esse texto. A Bíblia está sendo clara que fé não quer dizer você falar, mas fé quer dizer você agir em cima do que você está falando, em cima daquilo que você acredita. Isso é fé, é você ter uma atitude, um comportamento, uma ação em cima do que você acredita. Agora, versículo de número 21, olha o exemplo que a Bíblia diz, que ela nos dá, né, na prática, olha. Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Agora o versículo de número 22. Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Olha esse texto, versículo 23. Cumpre-se assim a escritura que declara, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Versículo 24. Observais que uma pessoa é justificada por meio das suas ações e não simplesmente por dizer que crê. Gente, olha esse texto. Esse texto é muito esclarecedor, porque aqui a Bíblia está claramente mostrando que você não vai ser justificado, a sua fé não vai ser atendida, honrada, se você só ficar falando. Mas exatamente quando você fala e o seu comportamento, a sua atitude, a sua postura é em cima do que você está crendo, falando, declarando. Agora olha o versículo de número 25. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz. Não foi ela aceita por Deus pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho? O que a Bíblia está mostrando?
que Raabe não só falou, nossa, o Deus de vocês é o Deus verdadeiro, mas ela tomou a decisão de servir, de aceitar o Deus de Israel, não foi só falando, mas exatamente com uma atitude, guardando, ajudando a proteger aqueles que eram servos de Deus, escolhidos de Deus. Então a Bíblia claramente está mostrando para a gente que se eu e você a gente ficarmos só falando, a gente está perdendo o nosso tempo, porque isso não é fé. Fé é quando a minha atitude é em cima daquilo que eu estou falando, declarando. E olha esse texto, gente, Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Você já conhece esse texto que fala exatamente que Deus ele leva o profeta no meio de um vale de ossos secos. E o mais interessante é que Deus fala assim, ó profeta, esse vale porventura pode tornar a reviver? É a mesma coisa de Deus levar eu e você no meio de um cemitério e perguntar assim, ó, sabe essas pessoas que estão todas mortas aí dentro desses túmulos aí? Você acredita que eles vão voltar à vida? E aqueles que já estavam no osso, os ossos vão se juntar, vai vir nervo, vai vir carne, pele, e eles vão se colocar de pé de novo, é a mesma coisa. E aí Deus ele quer ver se o profeta, olha, guarda isso no seu coração agora. Deus queria ver se o profeta está preparado para ouvir? Deus queria ver se o profeta ia aceitar o que estava acontecendo, ou se o profeta acreditava que Deus era poderoso para mudar aquela situação, mesmo estando tudo desfavorável. E olha só, aí a gente sabe que quando o profeta ele liberou uma palavra, falou, não, eu acredito, ossos se unam uns aos outros, houve um barulho e aconteceu exatamente aquilo que o profeta falou. Que Deus queria mostrar algo para mim e para você. Quando a gente crê, independente da situação que aconteceu. Já não tem mais jeito, mas se você crê, Deus é poderoso para entrar e fazer com que um reboliço aconteça e aquilo que era improvável de acontecer, vai acontecer. Porque Deus não opera com circunstância, se está favorável para a gente. Deus não trabalha exatamente com probabilidades, com porcentagens, não. Deus trabalha com fé. Se eu e você acreditarmos, até aquilo que era improvável, impossível de acontecer, se torna possível. Agora, olha esse texto, gente. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto, olha só, porquanto para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer, confiar, acreditar que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Olha esse texto. Então não adianta só a pessoa falar, eu creio, eu confio em Deus da boca para fora, mas as atitudes dela não demonstram isso. Por isso que o apóstolo Tiago, ele virou e falou assim, a fé sem obra é morta. Por quê? Porque aquilo que eu falo tem que estar acompanhado de atitude, de ação. Olha só, então o que a Bíblia está dizendo? Que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que significa fé? Fé é confiança. Fé significa total. Olha só, olha o significado de fé, que a gente viu aqui em Hebreus. É um sentimento total de confiança em algo ou em alguém. Olha o significado de fé. É um sentimento de total confiança em algo ou em alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidências. Isso é fé. É você confiar que mesmo você não vendo Deus, mesmo você não conseguindo enxergá-lo, você confia que Ele está presente e Ele está te guardando.
que você não vê Ele, mas é Ele que sustenta, está no controle da sua vida e vai continuar cuidando de você. Olha, isso é fé. Então, em outras palavras, né, só tem um jeito de trazer a presença de Deus para a nossa vida. É confiando em tudo aquilo que Ele falou. É crendo totalmente em Deus. E crendo que aquilo que Ele falou é aquilo que Ele vai fazer e Ele vai cumprir. E para isso, essas palavras que eu falei agora, a gente vai ler em Provérbios capítulo de número 30, versículo de número 5. Olha esse texto. A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia totalmente. É o que a gente estava compartilhando em cima de Hebreus e agora no comecinho, agora antes de ler Provérbios. É exatamente o que a gente estava compartilhando. Quem confia completamente em Deus, plenamente em Deus, Deus se torna um escudo para essa pessoa. Agora, e quem não confia, gente? E quem não confia? Quem não confia, quem não crê em Deus, que não tem fé em Deus, ela fica desprotegida. Não sei se você conseguiu entender que quando eu creio em Deus, Ele se coloca sobre a minha vida, faz um escudo de proteção sobre a minha vida. Olha agora esse texto, Naum, livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo de número 7. Olha esse texto. Eis que o Eterno, o Senhor é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia. Olha, parece que a gente está lendo Provérbios. Ele é um refúgio no tempo de angústia. O que é refúgio? Proteção, muralha, escudo. Olha só. E aflição, de angústia e aflição. O Senhor protege todos quanto nele confiam. Olha isso! Ou seja, Deus tem compromisso com quem crê, confia, acredita nele. Olha esse texto, é muito esclarecedor. Então aqui a Bíblia está dizendo exatamente que quando eu creio em Deus, Ele se torna um escudo, uma muralha, Ele se torna o meu socorro bem presente no momento da angústia. O salmista disse, e vários outros textos a gente poderia estar vendo, mas eu gostaria de ver só mais 2 textos com você. Ô gente, olha só agora esse texto, Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 23. Jesus falando, hein? E com toda certeza eu vos asseguro, eu te dou essa segurança, que se qualquer pessoa que fizer o quê? Qualquer pessoa que ordenar este monte, levanta-te e lança-te no mar. Agora olha o segredo. É qualquer pessoa, mas que tiver esse tipo de comportamento e atitude. Levanta-te e lança-te no mar. E não houver dúvida em seu coração. Então Jesus está dizendo, qualquer pessoa que sem dúvida, não tem dúvida, ela acredita naquilo que ela está falando, ela vai receber o milagre dela. Olha só, qualquer pessoa que ordenar este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. O que isso significa? Significa que se a atitude da pessoa for acompanhada daquilo que ela está falando, o milagre vai acontecer. Então você consegue entender que nos outros textos que a gente viu, foi exatamente vindo, exatamente para chegar aqui. Não é só falar, mas é você crer, confiar que aquilo que você está falando vai se tornar uma verdade. Porque quando eu creio em algo que eu estou falando, as minhas atitudes vão ser em cima do que eu estou falando. E aí é onde a gente já deu o exemplo aqui, a pessoa que ela abre a sua própria empresa, o seu negócio. Por que ela abriu? Ah, mas tá acontecendo um monte de coisa desfavorável com a pessoa. Aí os outros falam assim, não, mas eu acho que ela tinha que esperar um pouco e tal. Mas por que ela quer abrir? Porque ela crê, ela acredita que vai dar certo. Olha só, então a fé
ela move montanhas. É o que Jesus está falando. Você crê nisso? Você confia nisso? Então toma atitude em cima do que você acredita e confia e vai dar certo. Está dentro da minha palavra? Está dentro dos meus princípios? É aquilo que me agrada? É aquilo que está diante da minha pessoa e vai me agradar? Não é coisa errada? Então vai para cima, vai, se esforça e vai dar certo. Então, tudo aquilo que você for fazer está dentro da palavra de Deus. Se Deus aprova, coloca sua fé nisso, tem atitude em cima do que você acredita que vai dar certo. E eu gostaria agora de compartilhar o último texto com vocês. Ele se encontra em Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 17 até o 22. Olha o que a Bíblia diz. Como está escrito: eu constituí pai de muitas nações, e ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé, o Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes, como se já existissem. Então esse texto ele já me traz à memória o Vale de Ossos Secos, aonde Deus queria dar uma experiência sobrenatural para o profeta Ezequiel e exatamente mostrar para o profeta que não depende de Deus, depende de mim, depende de você, dependia do profeta Ezequiel, porque Deus leva o profeta no meio de um vale e fala para ele: profeta, esse vale de ossos secos pode ter vida de novo? Pode se levantar um grande exército aqui? Porque Deus queria ver o que o profeta estava enxergando. Com qual visão o profeta estava enxergando? Com a visão física ou com a visão dos olhos de Deus, a visão espiritual? Porque quando Deus fala para o profeta ele ordena. E aí o profeta ele fala em cima do que Deus podia fazer. Aqui tem uma revelação poderosa. O profeta estava enxergando um cemitério, vale de ossos secos. E Deus estava enxergando um grande exército. Então o segredo é quando a gente crê naquilo que Deus pode fazer. Que quando a gente crê, a gente traz Deus para a nossa realidade. A nossa realidade pode até ser um vale de ossos secos, mas quando a gente enxerga com os olhos de Deus, confia em Deus, a gente traz Deus para o nosso vale e Ele é poderoso para fazer com que o vale se torne um grande exército. Olha só, traz existência a elementos inexistentes como se já existissem. Versículo 18, Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. Versículo 19, sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Versículo 20, mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Versículo 21, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Versículo 22, por essa razão isso lhe foi atribuído como justiça. Ou seja, Abraão ele não olhou para o corpo dele. O corpo dele estava falando para ele o quê? Não tem jeito de você ter filho mais. É impossível você ter um filho. É impossível o que Deus prometeu para você acontecer. Mas ele não olhou para o que o corpo dele estava mostrando para ele, para que a realidade estava mostrando para ele, mas ele olhou com os olhos da fé no Deus Todo-Poderoso, que era poderoso para restaurar a saúde dele, para cumprir o que ele prometeu. Então guarda isso no seu coração. O milagre para acontecer não depende de Deus. Depende de mim e de você. Eu e você damos o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Crer, confiar, agir em cima daquilo que a gente está crendo, confiando. E aí, Deus ele opera o milagre honrando a nossa
fé e operando em cima da nossa fé. Então Abraão, já velho, mas ele não confiou no corpo dele, não olhou para o corpo dele, ele olhou para quem fez a promessa para ele. E essa promessa se cumpriu na vida dele. E é lógico que o assunto, gente, é muito extenso, não dá para a gente compartilhar muitas coisas aqui pelo tempo, mas é algo que você já dá para dar uma repensada aí, como está a sua fé, a sua confiança em Deus, e tomar a decisão de, a partir de hoje, confiar em Deus de todo o seu coração, crer que aquilo que você não dá conta, Deus vai te ajudar, vai te instruir, te orientar, o Espírito de Deus vai te dar todas as instruções que você precisa. Não desanima não, porque independente do que está acontecendo, ainda que você perdeu o controle, Deus é aquele que está no controle das nossas vidas. E Ele não só está no controle, como é poderoso para devolver o controle de volta às nossas mãos. Tudo é possível ao que crê, como a gente leu aqui já. E a gente vai chegando no finalzinho de mais um vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado aí de alguma forma. E se você tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto, sobre o que a Bíblia fala sobre crer, deixa nos comentários pra a gente vai estar lendo, respondendo. E se preciso for gravando outro vídeo falando mais profundamente sobre o assunto. E se a sua dúvida é sobre outro assunto, deixa aqui pra gente também nos comentários. Talvez o próximo vídeo a ser gravado é exatamente aquilo que você comentar com a gente aí. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, aquele joinha. E se você não é inscrito, se inscreva no canal para receber todas as notificações aí. A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tamo junto!